A Educadora do Capim, Pará, 1895. Antes de começarmos este relato, é importante esclarecer algo que talvez você já tenha ouvido por aí. Existem diferentes versões sobre a figura histórica conhecida como a Educadora do Capim, que teria atuado no interior do Pará por volta de 1895. Em alguns relatos, ela aparece com o nome de Francisca da Luz, enquanto em outros, como o que vamos apresentar aqui, é chamada de Rita de Nazaré, mulher cabocla, filha de lavradores que se tornou símbolo de resistência educativa em tempos de abandono. Não há registros oficiais que confirmem com precisão qual seria o nome verdadeiro dessa educadora. E é possível que ambas as versões representem diferentes faces de uma mesma história popular, construída pela memória coletiva. O que importa, acima de tudo, é o legado que essa mulher deixou. Uma rede de ensino ribeirinho, feita com folhas, carvão e coragem. Neste vídeo, vamos contar a versão que tem como protagonista Rita de Nazaré, baseada em documentos, relatos orais e reconstruções históricas. Prepare-se para conhecer uma história de luta, sabedoria e transformação nas margens esquecidas do rio Capim. A Educadora do Capim, Pará, 1895. Parte 1. O nascimento de uma missão. Em 1895, o Pará vivia entre o avanço da borracha e o esquecimento das margens. Enquanto Belém se urbanizava com cafés e bondes, o interior do estado permanecia envolto em silêncio, floresta e capim alto. Era nesse cenário que surgiu uma figura singular, Rita de Nazaré, mulher cabocla, filha de lavradores, que se tornaria símbolo de resistência educativa em tempos de abandono. Rita nasceu às margens do rio Capim, numa comunidade chamada São Raimundo do Capim, onde a escola mais próxima ficava a 2 dias de caminhada. Desde pequena, observava os adultos lidando com a terra, os ciclos da chuva, os cantos da mata. Mas o que mais lhe chamava a atenção era o caderno velho que seu pai guardava como relíquia. Um livro de leitura da época do Império, com letras góticas e lições sobre civismo e religião. Aos 12 anos, Rita já sabia ler e escrever, ensinada por um missionário que passara pela região. Quando ele partiu, deixou com ela um punhado de livros e a promessa de que quem ensina, planta futuro. Essa frase se tornou seu lema. Em 1895, aos 27 anos, Rita decidiu transformar sua palhoça em sala de aula. Sem autorização oficial, sem salário, sem reconhecimento. Apenas com fé, coragem e capim trançado para fazer bancos. A notícia se espalhou pelas margens do rio. E logo crianças e adultos começaram a chegar, vindos de igarapés distantes, atraídos pela ideia de aprender. Naquele período, o Pará vivia uma transição entre o Império e a República. A instrução pública era precária, concentrada nas cidades e voltada para os filhos da elite. A educação rural era quase inexistente. Os professores eram poucos, mal pagos e muitas vezes improvisados. A legislação educacional falava em difundir o saber, mas não chegava aos rincões. O Congresso Pedagógico do Pará, iniciado em 1895, discutia reformas, mas ignorava as vozes do interior. Rita, sem saber, fazia parte de uma rede invisível de educadores populares que surgiam espontaneamente para preencher o vazio deixado pelo Estado. Rita não tinha quadro negro, mas usava folhas de bananeira para escrever com carvão. Não tinha livros suficientes, então copiava trechos à mão e distribuía entre os alunos. Ensinava a ler com cantigas, a contar com sementes, a escrever com gravetos na terra batida. Sua pedagogia era intuitiva, sensível, conectada com a realidade local. Misturava saberes tradicionais com conteúdos formais. Falava de geografia usando o rio como referência, de história contando sobre os povos indígenas da região, de matemática com medidas de farinha e peixe. Mais do que ensinar letras, Rita ensinava autonomia.
Incentivava os alunos a questionar, a observar, a registrar. Criou um livro da comunidade, onde cada aluno escrevia algo sobre sua vida, sua roça, sua família. Esse livro se tornou um documento raro sobre a vida ribeirinha no final do século XIX. Aos poucos, a escola de Rita virou ponto de encontro. Canoas chegavam aos domingos, com famílias inteiras. Alguns vinham só para ouvir as histórias, outros para aprender a escrever o próprio nome. A educação se tornava um ato coletivo, uma celebração da dignidade. Rita começou a formar outros educadores. Escolhia os mais dedicados e os ensinava a ensinar. Criou núcleos de leitura em outras comunidades, espalhando sementes de conhecimento pelas margens do Capim. Em menos de 2 anos, havia mais de 10 escolinhas do Capim, funcionando de forma autônoma. Embora não tenha deixado registros oficiais, há menções à educadora do Capim em relatórios da instrução pública da época. Um documento de 1897 fala de uma mulher que ensina sem salário, com grande adesão popular, nas margens do rio Capim. Outro relatório menciona movimentos espontâneos de instrução em áreas ribeirinhas, liderados por mulheres. Esses fragmentos confirmam que Rita existiu, ou que existiram muitas Ritas, e que sua ação foi reconhecida, ainda que marginalmente. Sua história representa milhares de educadores anônimos que construíram a base da educação popular no Brasil. A primeira parte do relato mostra o nascimento de uma missão silenciosa, mas poderosa. Rita de Nazaré, a educadora do Capim, não buscava glória nem poder. Buscava transformar vidas com o que tinha: palavras, folhas, carvão e coragem. Na próxima parte, vamos acompanhar os desafios enfrentados por Rita diante da resistência das autoridades, das dificuldades materiais e das ameaças que surgiram quando sua escola começou a incomodar os donos da terra. Parte 2. A resistência invisível. O sucesso da escola improvisada de Rita não passou despercebido. À medida que mais pessoas se reuniam em torno da palhoça de ensino, os donos de terra começaram a se incomodar. Para eles, o saber era perigoso. Um povo que lê, escreve e pensa é um povo que questiona, e questionar naquele tempo era sinônimo de ameaça. Rita não tinha intenção de provocar, mas sua presença já era um ato de subversão. Uma mulher pobre, sem diploma, ensinando sem autorização, reunindo gente de várias comunidades. Isso bastava para despertar desconfiança. Os coronéis da região começaram a enviar recados. Melhor parar antes que seja tarde. Ela não parou. Em 1896, um fiscal da instrução pública passou pela região. Ao saber da escola de Rita, fez um relatório ambíguo. Elogiava o esforço, mas alertava para a falta de regulamentação. O documento recomendava a averiguação da atividade informal de ensino nas margens do rio Capim. Pouco depois, Rita recebeu uma visita de um delegado local. Sem mandado, sem acusação formal, apenas com a intenção de intimidar. Disse que ela poderia ser presa por usurpação de função pública. Rita respondeu com firmeza: "Não ensino por função, ensino por missão." A ameaça não se concretizou, mas o clima ficou tenso. Alguns pais deixaram de levar os filhos por medo. Outros passaram a ajudar Rita com mais afinco, protegendo a escola como podiam. A comunidade se organizou em torno dela, criando uma rede de apoio silenciosa. Em junho de 1896, uma enchente atingiu a região. O rio Capim transbordou, levando roças, casas e a palhoça de Rita. Foi um golpe duro. Muitos acharam que seria o fim da escola. Mas Rita reconstruiu tudo com a ajuda dos alunos. Usaram madeira reaproveitada, folhas de palmeira e barro. A nova escola ficou mais resistente e mais simbólica. A enchente trouxe também um período de escassez. A fome rondava as margens. Rita passou a ensinar com o estômago vazio, dividindo o pouco que tinha. Criou hortas comunitárias, ensinou técnicas de cultivo e conservação.
a educação se misturava com sobrevivência. Nesse período, ela começou a escrever cartas para autoridades em Belém. Pedia apoio, livros, reconhecimento, nunca obteve resposta. Mas as cartas se tornaram registros valiosos, mostrando a luta de uma educadora invisível diante de um Estado ausente. Rita adaptou seus métodos. Passou a ensinar também aos sábados. Criou turnos noturnos para adultos, organizou rodas de leitura com lamparinas. Ensinava história com narrativas locais, geografia com mapas desenhados à mão, ciências com observações da natureza. Criou um sistema de avaliação baseado em relatos orais e desenhos. Não havia notas, mas havia progresso. Cada aluno tinha um caderno de evolução, onde registrava o que aprendia. Esses cadernos se tornaram verdadeiros diários de vida. A escola virou referência. Outras comunidades queriam replicar o modelo. Rita começou a viajar de canoa, levando materiais, formando educadores. Criou uma rede informal de ensino que se espalhou por mais de 15 comunidades ribeirinhas. Em novembro de 1896, um fazendeiro denunciou Rita formalmente. Alegava que ela incitava o povo contra os proprietários e ensinava ideias republicanas perigosas. A denúncia chegou à Câmara Municipal, que decidiu enviar uma comissão para investigar. A comissão chegou em dezembro. Encontrou uma escola simples, organizada, cheia de alunos. Os membros ficaram surpresos com a estrutura e com o respeito que Rita inspirava. O relatório final foi ambíguo. Reconhecia o valor da iniciativa, mas recomendava cautela com movimentos espontâneos de instrução. Rita não foi punida, mas a denúncia mostrou que sua missão estava sob vigilância. Ela passou a agir com mais discrição, evitando confrontos, mas sem recuar. A segunda parte do relato revela o embate entre a educação popular e os interesses do poder. Rita de Nazaré enfrentou ameaças, enchentes, fome e denúncias, mas resistiu com criatividade, solidariedade e coragem. Sua escola era mais do que um espaço de ensino, era um símbolo de autonomia. Na próxima parte, vamos acompanhar como Rita começou a formar uma geração de educadores ribeirinhos e como sua rede de ensino se tornou um movimento silencioso que influenciaria a educação rural no Pará por décadas. Parte 3. A Rede do Saber Ribeirinho. O ano de 1897 começou com esperança nas margens do rio Capim. A escola de Rita resistira à enchente, às ameaças e à fome. Agora, florescia como nunca. Mais de 40 alunos frequentavam as aulas semanalmente e outros tantos participavam das rodas de leitura e dos mutirões de escrita. Mas Rita sabia que o alcance da sua missão dependia de multiplicadores. Começou então a formar educadores locais. Escolhia jovens e adultos com interesse genuíno, paciência e espírito comunitário. Ensinava não apenas conteúdos, mas também métodos, formas de adaptar o ensino à realidade de cada comunidade. Esses novos educadores passaram a abrir escolinhas do Capim em outras localidades: Igarapé do Mucajá, São João do Arraial, Vila do Timboteua. Cada escola tinha sua identidade, mas todas seguiam os princípios de Rita: ensino acessível, contextualizado, coletivo e livre. Rita criou um sistema de troca de materiais. Cada escola produzia seus próprios cadernos, cartilhas e mapas. Quando uma comunidade tinha excedente, enviava para outra. Canoas levavam livros manuscritos, folhas de bananeira com lições, carvão para escrita. O saber circulava como bem comum. Ela também incentivava a criação de almanaques locais, pequenos livros com histórias, receitas, cantigas, relatos de vida. Esses almanaques se tornaram registros preciosos da cultura ribeirinha, preservando saberes que não estavam nos livros oficiais. A rede crescia. Em menos de 2 anos, havia mais de 20 núcleos ativos.
Rita coordenava tudo com cadernos de registro, mapas desenhados à mão e cartas trocadas por canoeiros. Era uma espécie de sistema educacional paralelo, invisível para o Estado, mas vital para o povo. A expansão da rede exigia navegação. Rita passou a viajar com frequência, enfrentando chuvas, correntezas e animais. Levava consigo livros, sementes, carvão e esperança. Em cada parada, deixava um pouco de si, uma lição, uma história, uma semente de futuro. Essas viagens criaram uma geografia da resistência. Os pontos de ensino formavam uma rede viva, conectada por rios, trilhas e afetos. Cada escola era um farol, iluminando a escuridão do abandono institucional. Rita começou a ser chamada de Mestra do Capim. O apelido se espalhou pelas margens e sua figura virou referência. Crianças desenhavam sua imagem nos cadernos, adultos falavam dela com reverência, mas ela continuava simples, vestida de algodão cru, com os pés descalços e o olhar firme. Em 1898, um professor vindo de Belém passou pela região. Ao conhecer o trabalho de Rita, ficou impressionado. Escreveu um artigo para um jornal local, falando sobre a educadora que ensina com folhas e carvão, mas com mais eficácia que muitas escolas da capital. O artigo circulou por algumas semanas, mas logo foi esquecido. Rita nunca foi convidada para congressos, nunca recebeu medalhas, nunca teve seu nome em placas, mas seus alunos sabiam. Ela era a verdadeira educadora do povo. Alguns registros sobreviveram: cartas, cadernos, almanaques, documentos que mostram uma rede viva, pulsante, construída com afeto e resistência. Esses materiais foram encontrados décadas depois por pesquisadores que buscavam entender a educação popular no Pará. Rita acreditava que o saber devia nascer da terra. Ensinava botânica com ervas locais, física com o movimento das águas, literatura com cantigas de roça. Criou um currículo do capim, onde cada conteúdo era ligado à vida ribeirinha. Essa pedagogia encantava os alunos. Eles aprendiam com o corpo, com os sentidos, com a experiência. Não decoravam, vivenciavam. A escola era viva, orgânica, conectada com o cotidiano. Rita também ensinava valores: solidariedade, respeito, escuta. A escola era espaço de convivência, de cura, de construção coletiva. Muitos alunos diziam que aprender com Rita era como plantar mandioca. Dava trabalho, mas alimentava por muito tempo. A terceira parte do relato mostra como Rita transformou sua missão individual em um movimento coletivo. A rede do saber ribeirinho cresceu, resistiu e floresceu. Sem apoio oficial, sem recursos, mas com criatividade, afeto e coragem. Na próxima parte, vamos acompanhar os últimos anos da atuação de Rita, os impactos duradouros de sua rede e os mistérios que cercam seu desaparecimento. Parte 4. O silêncio da mestra. O ano de 1899 trouxe mudanças sutis, mas profundas. A rede de escolas ribeirinhas criada por Rita já alcançava mais de 30 comunidades. Canoas cruzavam os rios com livros manuscritos, sementes de ensino e cartas de esperança. Mas Rita, aos poucos, começou a se afastar, não por cansaço, mas por percepção. Ela sentia que sua presença atraía olhares indesejados. As denúncias voltaram a surgir, agora com mais força. Um fazendeiro influente acusava Rita de incitar rebeliões camponesas e espalhar ideias subversivas. A Câmara Municipal abriu nova investigação. Desta vez, o clima era mais hostil. A comissão enviada não era composta por educadores, mas por militares. Vasculharam a escola, interrogaram alunos, recolheram cadernos. Rita foi chamada para prestar esclarecimentos. Manteve a serenidade, mas sabia que algo havia mudado. Em fevereiro de 1900, Rita deixou São Raimundo do Capim. Não avisou ninguém. Apenas deixou uma carta na escola, escrita com carvão em folha de bananeira. O saber é semente que não morre. Continuem plantando. Eu sigo por outros caminhos.
A notícia se espalhou como vento. Alunos choraram, educadores se reuniram, comunidades se mobilizaram. Procuraram por Rita em vilas próximas, em igarapés distantes, em feiras e portos. Ninguém a viu. Nenhum rastro, nenhuma pista. Alguns diziam que ela havia partido para o sul, outros que se refugiara em um quilombo escondido. Havia quem acreditasse que fora levada pelas autoridades, mas nada foi confirmado. O desaparecimento virou mistério e mito. Sem Rita, a rede de escolas ribeirinhas enfrentou dificuldades. Faltavam materiais, coordenação, ânimo. Algumas escolas fecharam, outras se reinventaram. Mas o espírito da mestra do capim permaneceu. Seus métodos, suas lições, seus valores continuaram vivos. Educadores formados por ela passaram a liderar. Criaram novos núcleos, adaptaram conteúdos, mantiveram a troca de saberes. A rede se tornou mais descentralizada, mais resiliente. Era como se Rita tivesse previsto tudo. Plantou sementes que germinariam mesmo sem sua presença. Em 1902, um grupo de educadores criou o Caderno da Mestra, um compilado de lições, histórias e métodos inspirados em Rita. O caderno circulou por décadas, sendo copiado à mão e adaptado por gerações. Tornou-se um símbolo da educação popular no Pará. Décadas depois, pesquisadores encontraram vestígios da atuação de Rita. Cartas, cadernos, relatos orais. Em um relatório de 1905, há menção a uma educadora desaparecida que deixou marcas profundas na instrução ribeirinha. Em outro documento, fala-se de métodos alternativos de ensino surgidos nas margens do capim. Esses registros confirmam que Rita existiu e que sua ação foi transformadora. Mas seu nome nunca entrou nos livros oficiais. Nunca foi homenageada em congressos, escolas ou praças. Permaneceu invisível para o Estado, mas inesquecível para o povo. A quarta parte do relato revela o fim da presença física de Rita, mas o início de sua eternidade simbólica. A mestra do capim desapareceu, mas sua rede de saberes continuou viva. Seu legado se espalhou como vento entre as folhas, como semente entre o capim. Na próxima e última parte, vamos explorar os impactos duradouros da atuação de Rita na educação rural do Pará, os ecos de sua pedagogia no século XX e XXI e a construção da memória popular em torno de sua figura. Parte 5. O legado que germina. O desaparecimento de Rita de Nazaré não apagou sua presença. Pelo contrário, fortaleceu o mito. Nas margens do rio Capim, seu nome passou a ser sussurrado como símbolo de coragem, sabedoria e resistência. Crianças cresciam ouvindo histórias sobre a mestra, que ensinava com folhas e carvão. Educadores citavam seus métodos como referência. Comunidades mantinham viva sua memória em cantigas, cadernos e celebrações. A rede de escolas ribeirinhas, mesmo sem coordenação central, continuou ativa por décadas. Adaptou-se às mudanças políticas, às transformações sociais, às novas tecnologias. Mas manteve a essência, ensinar com o que se tem, respeitar o saber local, formar cidadãos conscientes. Nos anos 1930, durante a expansão das escolas rurais no Brasil, alguns educadores do Pará mencionaram métodos inspirados na mestra do capim. Em relatórios pedagógicos, apareciam referências à pedagogia da terra, à educação com folhas e carvão, à formação comunitária de educadores. Esses ecos mostram que Rita influenciou, mesmo sem ser reconhecida. Sua pedagogia antecipou conceitos que só seriam formalizados décadas depois. Educação contextualizada, currículo local, protagonismo comunitário. Ela foi precursora da educação popular, da pedagogia do oprimido, da escola viva. Em 1970, um pesquisador da Universidade Federal do Pará encontrou um almanaque manuscrito com o título Memórias do Capim,
Nele havia relatos de alunos de Rita, desenhos, lições e histórias. O documento foi preservado e hoje integra o acervo histórico da educação rural no estado. A memória de Rita foi construída pelo povo. Não está em estátuas nem em livros didáticos, mas em narrativas orais, em práticas pedagógicas, em gestos cotidianos. Cada educador que ensina com afeto, cada aluno que aprende com o corpo, cada comunidade que transforma o saber em ferramenta de libertação. Todos são herdeiros da Mestra do Capim. Em São Raimundo do Capim, há uma escola comunitária que leva seu nome. Fundada por descendentes de seus alunos, funciona com base em princípios herdados: ensino coletivo, valorização da cultura local, autonomia pedagógica. A escola é simples, mas viva, e nela Rita continua presente. Rita de Nazaré nunca buscou reconhecimento. Sua missão era silenciosa, mas profunda. Ensinava porque acreditava que o saber liberta. Formava educadores, porque sabia que o futuro depende de quem ensina. Criava redes, porque entendia que o conhecimento é coletivo. Seu desaparecimento permanece um mistério, mas sua presença é sentida em cada margem do rio, em cada caderno manuscrito, em cada história contada ao redor do fogo. Rita é educadora invisível, mas eterna. A história da Mestra do Capim nos convida a repensar o que é ensinar. Mostra que a educação não depende de prédios, quadros ou diplomas. Depende de vontade, afeto e compromisso. Revela que os maiores educadores, muitas vezes, são os menos reconhecidos. E que o saber, quando nasce da terra e do povo, é indestrutível. Rita de Nazaré representa milhares de educadores populares que atuaram e atuam nas margens do Brasil. Gente que ensina com o que tem, onde pode, como sabe. Gente que transforma vidas sem esperar aplausos. Gente que planta futuro. A Educadora do Capim, Pará, 1895, é mais que uma história. É um tributo à força silenciosa da educação popular. É um convite à memória, à valorização dos saberes invisíveis, à construção de um Brasil mais justo e consciente. Que Rita de Nazaré continue germinando em cada sala de aula, em cada margem de rio, em cada coração que acredita no poder do ensino.